Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 6 de julho de 2026. Ausentes as vereadoras Glaci Silvestrin e Fernanda Correia. Quero cumprimentar as pessoas que já estão na plenário hoje à noite, os nossos convidados também, Benio Ferreira, também os representantes do Executivo, Caleb, Sandro, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar também os servidores da casa, a imprensa, aqui presente, na pessoa do Adamati, e também cumprimentar as pessoas que vão nos acompanhar hoje através do canal do YouTube, e também nós já informamos que nós estamos com um probleminha nas câmeras de transmissão, mas que o áudio está sendo transmitido, então, quando os vereadores se pronunciarem, nós vamos ter a imagem dos vereadores no seu pronunciamento. Em aprovação, a ata 4.568 da sessão ordinária de 8/6/2026. Em votação. Agora, votou favorável? Aprovado por todos os senhores vereadores. Em votação, a ata 4.569 da sessão ordinária de 9/6/2026. Concluída a votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham nessa casa, imprensa aqui presente e todos os que nos acompanham em seus lares também. Protocolo 0488 de 2026. Protocolos gerais externos, número 87 de 2026, AGERCS. Comunicar que será realizada fiscalização técnica na Corsã, no município de Farroupilha. A fiscalização em loco está agendada para os dias 6 e 7 de julho de 2026. Indicação número 11 de 2026, Silonei Monteiro. Sugere a alteração da portaria número 541 de 2017, que regulamenta a utilização das quadras esportivas municipais. Pedido de providência número 132 de 2026, Darlan de Jesus, manutenção na estrada localizada na rua 7 de setembro, nas proximidades do número 1019, no bairro Imigrante. Pedido de providência número 133 de 2026, Darlan de Jesus, fiscalização e manutenção dos terrenos com vegetação alta, localizados na rua 7 de setembro, bairro Imigrante. Pedido de providência número 134 de 2026, Darlan de Jesus, realização de estudo técnico de trânsito na esquina da rua Borges de Medeiro, bairro Pio X, em frente à escola Pio X. Pedido de providência número 135 de 2026, Darlan de Jesus, estudo para instalação de redutor de velocidade na rua Autora Dalla Riva, Tartarote,
Monteverde. Pedido de providência número 136 de 2026, Fernanda Correa, manutenção da pavimentação da rua Mussum em frente ao campo. Pedido de providência número 137 de 2026, Fernanda Correa, remoção de eucaliptos em área pública no bairro Vicentina. Presidente, por hoje era isso. Meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Clemente Valandro. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, assessores. Boa noite, Leandro Adamati, Rádio Miriam, TV Serra. Na última sexta-feira, teve a presença do nosso vice-governador, Gabriel Souza, inaugurando 8 quilômetros de pista de caminhada e ciclovia entre Farroupilha e Carlos Barbosa. Inaugurada toda com iluminação, uma pista que vai ser aproveitada muito bem para os pedestres, ciclistas, principalmente no verão. A segunda maior ciclovia do Estado, onde o Estado investiu 3,5 milhões e mais 5 milhões o município de Farroupilha. Uma obra que começou ainda no governo Fabiano, lá em 2023, e foi entregue agora nessa sexta-feira. A visita que teve o governador também, junto com a CSG, no Salão Nobre, teve o anúncio do início de obra da 453, a duplicação da 453, na última sexta-feira. E já começou as obras hoje, dia 6. Segundo o diretor da CSG, a obra será entregue em 2028, numa extensão de 19 quilômetros, com galerias, pontes, viadutos. Outro assunto que aconteceu em 2023, ali na Capela Santa Cruz, que foi entregue hoje a obra, junto com o governo do Estado. Eu estava como secretário na época, em 2023. Estivemos lá em Pinto Bandeira, junto com o prefeito Adair Ferrari, junto com o secretário de Estado, Jovir Costella, onde foi assinado um pedido para ajuda a fazer o asfalto na Capela Santa Cruz, na FR 54, que hoje denomina o nome Domênico Tumeleiro. Uma extensão de 1.800 metros de extensão, iniciada ainda em 2025, com a parceria do governo do Estado, onde investiu R$ 1,5 milhão de reais, e o governo municipal R$ 967 reais, inaugurada nesta segunda-feira. Muito obrigado, presidente, era isso. Obrigado, vereador. E convido o partido PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da palavra o vereador Caleb Coelho, na bancada mesmo. Eu gostaria de falar sobre sexta-feira, que foi dado, então, um anúncio muito importante, que é a duplicação da ES 453, e vai ficar realmente sensacional pelo trabalho que está sendo feito, que está sendo mostrado ali. O trecho, então, seria daquele trevo que vai até São Marcos, em Nova Roma, e depois vai até a Tela Sul, lá naquele trevo que vai para Carlos Barbosa, Garibaldi e Bento. Essa duplicação vai ser feita ali.
O trecho vai começar, a reforma vai começar na entrada do barracão. É uma entrada que realmente é difícil, melhorou bastante depois que eles colocaram então aquela lombada eletrônica de 40 quilômetros, que ele dava muito acidente. Então, analisando o vídeo que a CSG passou, e que eu já passei para algumas pessoas também, realmente vai ficar muito bonito. É uma obra que vai ser à altura do que a gente realmente precisa. E a previsão, como é até 2028, não vai ser todo o caminho, março de 2028. Vai ser da Tela Sul até a entrada que vai para São Marcos. Depois dessa data, vai ser feito, então, da entrada de São Marcos ali até a Santa, onde também vai ter muitas mudanças. Então, eu sugiro para as pessoas que deem uma olhada na rede social com relação ao vídeo, para ter uma noção real do que é que vai acontecer. Porque a gente não tem noção do que é isso. Né? Também o valor que está sendo investido, em torno de 380 milhões, é um valor que foi comentado na reunião pelo vice-governador. É mais do que o dobro, em 18 quilômetros, do que o Estado tem, o DAER tem para o Estado inteiro. Então, está sendo investido bastante aqui. Vai valorizar muito a nossa cidade, melhorar o nosso trânsito, ser mais seguro. E a gente aguarda também depois para que seja dado continuidade, então, ali no Trevo da Tramontina. Ou seja, siga o caminho, passe na Grendene, que é muito importante. Aquele lugar ali realmente precisa. Tem o outro gargalo, que é ali no Estofados Itália, que é um lugar que precisa muito. Né? Também a entrada ali de São Miguel, a entrada para o bairro América. Então, eu quero dizer que fiquei contente com o que a gente viu lá. Eu acho que realmente vai ser muito bom para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas aqui presentes, assessores, a imprensa aqui representada pelo Leandro Damati. Também quero fazer algumas referências com relação à vinda do vice-governador aqui para a cidade de Farroupilha. Tive a oportunidade de participar lá no centro administrativo e acompanhar ali o lançamento da duplicação, o início, né, das obras de duplicação da 453. Embora o projeto já seja de conhecimento dessa casa, por conta da vinda de algumas vezes aqui a CSG nesse poder legislativo e também por outras ocasiões em que a gente se fez presente lá na própria CSG, de modo que é um projeto já bastante conhecido, foi aperfeiçoado algumas questões, né? Ali tem alguns números mais aproximados, como, por exemplo, o investimento ali de 380 milhões, o início das obras, então, no dia de hoje, e o prazo aí de término no final de 2028. Eu creio que é uma obra muito bem estruturada, que vai significativamente desenvolver ainda mais a nossa região, especialmente esse trecho compreendido entre Farroupilha e ali o trevo da Tela Sul, nos limites de Bento Gonçalves e Garibaldi. E não há dúvidas de que a concessão, quando bem feita, ela traz resultados. Aqui nós podemos fazer uma série de discussões com relação às concessões que têm sido feitas no Estado, mas haveremos de convir de que, nesse ponto especificamente, Farroupilha, a nossa região aqui, estará muito bem servida com essas obras de novas vias, que vai trazer o desenvolvimento, melhorar o fluxo, trazer mais segurança, e também, doravante, né, a essa parte aqui em frente à Tramontina, da Grendene, também ao aumento aí das vias que vai a Caxias do Sul. Então, acho que isso são obras importantes que a região precisa e precisa muito. Mas eu creio que uma das obras muito importantes também que foi entregue é a estrada lá do Domênico Tumeleiro, no interior. O interior precisa muito da atenção e eu já participo da política aqui há algum tempo e acompanhei vários governadores do Estado, mas é muito difícil ver obra do governo do Estado na nossa região, na nossa cidade. E a gente está vendo obra no interior de Farroupilha. Está vendo obras lá na colônia, atendendo os agricultores.
Eu acho importante essa via, essa ciclovia, mas eu ainda acho mais importante a estrada que atende os agricultores. Porque, em última análise, a agricultura sempre é prioridade. E por falar em agricultura, eu tinha feito aí uma pequena introdução com relação à fiscalização do Ministério do Trabalho nas propriedades rurais. E tem sido bastante recorrente, embora esse ano, um ano eleitoral, talvez diminua um pouco, porque nenhuma administração gosta de fiscalizar em período eleitoral. E o Ministério do Trabalho certamente não é diferente. Mas eu quero dizer que o Ministério do Trabalho judiou muito os agricultores nesses últimos tempos, né, de fiscalização intensa, até inclusive com Polícia Federal acompanhando, com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, com fiscalização nos espaços em que os trabalhadores dormem, com fiscalização nos restaurantes, nos refeitórios, com fiscalização nas propriedades, chegando vamos dizer assim, de forma sorrateira pelas divisas, sabe, negaciando o produtor como que o produtor fosse um criminoso, né? Pegando ele de surpresa e enquadrando aí com os rigores da lei. Para se ter uma ideia, hoje, um agricultor que eventualmente contrata ali 1 ou 2 ou 3 empregados para colher 20 dias a safra da uva, se ele for fazer todo o procedimento que se exige para a assinatura da carteira, ele tem que começar a contratar um mês antes, porque senão ele perde a safra da uva até terminar de fazer todos os papéis que precisa fazer para ele começar a colher efetivamente. Porque talvez o governo federal, talvez o Ministério do Trabalho, talvez os fiscais não saibam como acontece a contratação de uma mão de obra para colher uva. Não vai o agricultor contratar uma agência para selecionar, para recrutar trabalhadores. Os trabalhadores aparecem lá e eles começam a trabalhar. Então, deveria de se ter ali um facilitador para contratar esses trabalhadores, que o agricultor pudesse acessar um site do Ministério do Trabalho, lançar lá que esse trabalhador começou a trabalhar, já lança lá os seus direitos, vai trabalhar 20 dias de data X a Y, o valor do salário é esse, o valor das férias é esse, do fundo de garantia é esse, do 10º, do repouso remunerado, das horas extras, e no final terminou e passa a régua, encerra e pronto, e paga. É isso. Não ter que se submeter às mesmas regras de uma empresa que tem 1000 funcionários e o agricultor que contrata 3 pessoas por 10 dias, é a mesma regra. E eu digo uma coisa para vocês, se esse trabalhador que lá estiver na propriedade resolver sair de lá e colocar o patrão na justiça, o patrão vai pagar 10% do que o fiscal dá para ele de multa. Tem agricultor que tem lá 2, 3 funcionários, que trabalhou 3, 4 dias, levando 90 mil de multas. Levando 50, 70, 80 mil de multas. É algo assim fora da curva. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que falta para muita gente que ocupa cargos na política e conhecer a realidade do local onde eles querem estabelecer políticas públicas. Então, por exemplo, que tem trabalho escravo no nosso país? Tem, já foi provado que tem. Tem. Todo mundo faz certinho? Não. Mas existe já exagero por parte do Ministério do Trabalho? Existe. Aí o governo disse o seguinte, mas se a gente fizer uma reforma na CLT, nós corremos o risco de perder direitos dos trabalhadores. É verdade. Se a gente levantar de manhã e sair da cama, tu está sujeito a te acidentar. Tu está vivo, está sujeito a morrer. Sabe? Então, você não fazer nada por risco que pode acontecer. Agora, quando foi para aprovar a escala 5x2, foi rápido, né? É ano eleitoral. Então, foi muito rápido. Mas quando é para criar uma lei que não é para dar nenhum benefício para o agricultor, é só para fazer justiça, mas criar uma lei que possa encontrar mecanismo de facilitação
E veja bem, vamos repetir, um mecanismo de facilitar para que o agricultor possa pagar os direitos dos seus trabalhadores. Porque tem gente, Joel, que chega lá hoje, trabalha 2 dias, assinou a carteira, no 3º dia ele não vem mais. Ele desapareceu, ele não é nem daqui. Ele é lá da fronteira, ele pegou o ônibus e foi embora, ele nem volta mais, não quer mais nem saber daquilo ali. Como é que o agricultor faz? Ele precisa ir lá no advogado ou num escritório de contabilidade e fazer uma consignação de pagamento daqueles valores e abrir um processo e ficar 6, 7 meses, 1 ano respondendo por aquilo. Então não é justo. O justo seria que o agricultor pudesse acessar um sistema, lançar nesse sistema o nome do trabalhador que lá vai trabalhar. O agricultor sabe mais ou menos, olha, ele vai começar a trabalhar dia 20 de dezembro até dia 20 de fevereiro, por exemplo, 60 dias. O site, o sistema do Ministério do Trabalho já poderia estipular qual é o valor que ele deve para esse trabalhador. Olha, o salário mínimo é tanto, você pretende trabalhar 2 meses, vai dever tanto de fundo de garantia, de INSS, de 13º, de férias proporcionais, de repouso remunerado, e vai dar tanto, e se tiver horas extras vai acrescer. No final, você encerra o seu vínculo lá, vereador Argídio, e o trabalhador vai começar lá em Vacaria, colher maçã, por exemplo. O mesmo sistema, depois ele vai colher, enfim, não sei o quê, depois ele vai colher batata em Biraiaras, vai colher fumo em Santa Cruz. Quer dizer, você tem esse sistema e poderia operacionalizar e formalizar tudo isso. Não, mas o Ministério do Trabalho prefere fazer discurso. Discurso que não dá, discurso que não pode, mas volto a dizer, mais difícil do que aprovar uma escala 5x2 e foi aprovado. Não estou dizendo que sou contra, nem sou a favor, estou apenas comentando. Então, quando se quer, se faz. O grande problema é que se faz muito discurso para agricultor familiar, mas na hora de ver lá como é que vem o alimento para a mesa das pessoas, não se observa. Ah, se tem muitas linhas de crédito para agricultor familiar. Isso é verdade. O Mais Alimento, comprar máquinas, juros reduzidos, isso é verdade, tudo isso tem. Mas sabe por que tem? Porque tem um braço que ancora o governo, que é as próprias instituições financeiras que têm interesse de abrir essa linha de crédito. Né? Quando isenta o IPI lá para o carro, não é porque o carinha lá quer comprar um carrinho barato, é porque as montadoras estão pressionando o governo. Quando você tem linha barata para comprar máquinas, é porque os fabricantes de máquina estão pressionando. E é bom também, porque daí barateia as máquinas, aumenta o emprego e a economia circula. Mas o agricultor não tem capacidade de fazer essa pressão ao governo federal. Vocês lembram que a questão do sapateiro também, que as empresas aqui, porque parece que é um grande mercado do sapato, mas não, nós perdemos espaço. E não tinha força também para competir. Está se acabando. Então o agricultor também, através dos seus representantes, que são poucos que estão lá no Congresso Nacional, não tem força. Não tem força. Então, ou o governo federal bate na mesa e manda fazer, ou isso não vai acontecer. E nós vamos acabando paulatinamente com a nossa agricultura, infelizmente. Então eu disse que ia fazer essa fala, estou fazendo. E nós temos mais uma incoerência nisso tudo. Veja bem, hoje tem o domicílio eletrônico do trabalho, que é o DET. Que lá, quando o fiscal vai te fazer uma fiscalização, lá, Maurício, ele chega lá, ele vai entrar num sistema e vai lançar todo o histórico de fiscalização. Vai ter lá o CPF do agricultor, vai ter o nome das pessoas que estavam trabalhando lá, e vai ter ali toda a vida da fiscalização. E depois, lá no final, vai ter um auto de infração que o agricultor pode se defender. E se ele não se defender, ele vai ser tacitamente notificado e passa a correr o prazo, e aí vem a multa, você pode pagar com 50%, e se você não pagar, dentro do prazo, você vai pagar ela com 100%, e às vezes o agricultor só descobre disso quando vem uma dívida ativa. Aí depois ele vai ver tudo o que aconteceu. Ah, mas por que ele não olhou? Gente, tem lugar que nem pega internet. Não tem telefone celular, não pega sinal de telefone. Tu entende que as coisas andam na contramão? Me parece que nós estamos... tem gente que está comandando espaços públicos, e não é só no Brasil, é em todos os lugares, sempre tem isso.
que não conhece a realidade da vida das pessoas, né? Então, eu creio que precisamos caminhar muito para encontrarmos uma forma legal de fazer justiça, para que nenhum trabalhador fique sem os seus direitos, mas que o agricultor consiga produzir e pagar os direitos, mas sem a burocracia que tem hoje. Porque é a burocracia, não é a má vontade, não é o agricultor que não quer pagar, é a burocracia que está atrapalhando e atrapalhando muito a vida dos agricultores. Era isso, obrigado. Uma parte ao vereador Maurício, eu não tinha entendido. Uma parte ao vereador Maurício Belaver. Roque Servilini aí. Eu sugiro que o presidente leve esse debate ao parlamento regional, que a agricultura é o primeiro anel da corrente, né? Então, sugiro que o vereador Roque e o presidente conversem sobre esse assunto e leve para o parlamento regional. Obrigado pela contribuição. Obrigado, vereador Roque Servilini. E está encerrado o espaço do grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra ela está à disposição dos senhores vereadores. Inscrições abertas. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Colegas vereadoras, vereadores, mais uma vez saudar a todos. Bom, presidente, no pequeno expediente eu quero falar de dois assuntos específicos. O primeiro, uma demanda na qual nós aprovamos um requerimento há poucos dias atrás, que envolve a Corsã e a Egea, onde que solicitamos que fosse resolvido um problema que corre esgoto, lá no bairro Belvedere, na proximidade lá da escola. Pois bem, a Corsã, a Egea mandou um ofício aqui para casa, antes mesmo do requerimento ser votado, dizendo que no dia 11 de junho eles haviam feito uma sucção. E realmente fizeram, só que no dia 12 o esgoto estava lá de volta. Depois eles mandaram outro ofício, que o requerimento tinha sido aprovado, um ofício tosco, né? Não tem o que dizer, reafirmando que eles haviam feito um serviço extremamente paliativo que durou um dia. E aí o que acontece? Final de semana, de novo, os moradores me chamaram, fui em loco lá, continua o esgoto correndo e o cheiro é insuportável. O cheiro não consegue passar aqui pelo microfone aqui da Câmara, mas é preciso ação. E está cada dia pior, né? Não adianta. Também acompanhei semana passada um caso, juntamente no escritório ali da Corsã, soube que o Paulo não tem gerência sobre a parte administrativa, a parte comercial, somente a operacional, e tinha uma quantidade significativa de pessoas e com problemas, uns que não tinham recebido a fatura, outros que tinham vindo valor acima e etc. Ou seja, que vergonha, né, Corsã e Egea. O outro assunto é sobre a questão da limpeza urbana, e inclusive numa reportagem da Rádio Espaço, que a Ecofar esteve lá o Paulo de Castro e o Breda, obrigado. E uma das informações me chamou muita atenção, que segundo a Ecofar, os farroupilenses produzem 44 toneladas por dia de lixo. É assustador, é um número gigantesco. Mas uma das perguntas, dessas 44 toneladas que são produzidas, quantas delas poderiam ser recicladas? Quantas delas não poderiam ir para o aterro sanitário? Não sei, não temos, mas com certeza, no mínimo, 70%. Que quando ir lá, a olho nu, tu percebe, tu vê. E tem uma outra afirmação também da reportagem, que eles apontaram que há uma falta de fiscalização, e essa falta de fiscalização prejudica. Mas eis que a pergunta de milhões de dólares, quem que fiscaliza o poder público? Quem que fiscaliza? A Ecofar. A Ecofar, ela foi aprovada aqui na casa, na legislatura passada, e ela é uma empresa 100% pública. Ela corresponde a uma secretaria municipal. Mas quem que fiscaliza o negócio do lixo? É a Ecofar? É o meio ambiente? Quem que está, entre aspas, pecando? Quem que não está cumprindo a sua parte? Não é um trabalho fácil. Mas quem que deveria estar fiscalizando? Não é a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo e a própria Ecofar
criar uma política pública de educação ambiental? Os catadores, não chegou na hora de tentar fazer um cadastro dessas pessoas, reconhecer e tentar criar um programa municipal de incentivo e um programa de orientação, quem sabe? A gente já sabe que tem para algumas reciclagens, EPIs, cesta básica, mas não chegou na hora de fazer um trabalho de formiga e ir a campo e conversar com esses catadores e profissionalizar e criar algo a mais do que simplesmente dizer, os catadores vão lá, recolhem, rasgam e pronto. Eu acho que é preciso ações práticas. Então fica aqui algumas das minhas indagações, mas acima de tudo, precisa ser feito algo. Porque é o descaso com o meio ambiente e, acima de tudo, a própria limpeza urbana. E quando a gente vê que a cidade não está limpa, a gente não está preparando a nossa casa para receber o turista. E, acima de tudo, os nossos moradores, que somos nós mesmos. Então, fica essas indagações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Passo a palavra ao vereador Cilo Monteiro. Presidente, foi protocolado nesta casa aqui pela Gergs, né, um protocolo ali referente que será uma fiscalização técnica na Corsã em loco, né, e ali não está especificado o horário, né, se puder colocar daqui a pouco, né, e ele fala que é dia 6 e dia 7, se é dia 6 e foram hoje, a gente não pôde acompanhar também, eu gostaria muito de poder acompanhar essa questão aí. Estive presente também hoje com o meu colega Valandro, lá na comunidade de Linha Jacinto. Os colegas aqui já comentaram sobre a questão ali do asfalto. Então, são 1,8 quilômetros, né? O governo federal fez um investimento de 1.500, mas é importante destacar o envolvimento do município nessa obra, né, presidente? O município investiu ali 967 mil, quase R$1 milhão ali naquela comunidade, né? Que já... Eu e o Valandro ainda andamos até a divisa com Pinto Bandeira e já está tudo asfaltado, bem dizer, né? Tu atende aqui, de dois extremos hoje eu vejo, né? Por Salto Ventoso vai até Carlos Barbosa quase, né? E ali por Ilha República vai até Pinto Bandeira, né? Então ali um investimento alto do poder público. Então isso aí só mostra o empenho da gestão aí em ajudar os agricultores nessa questão de asfalto, né? E a questão que o Juliano comentou do lixo, né, infelizmente ainda é uma cultura, né, não sei se é só no município de Farroupilha, né, ou é em tudo que é lugar, eu acredito que seja em tudo que é lugar, porque eu passei em Caxias do Sul também e acontece a mesma coisa. Aonde tem container, tem lixo ao redor, né, onde tem container, o pessoal acha que pode colocar roupeiro, armário, pia, né, então, e o trabalho que os catadores também fazem ali, deixam tudo... espalhado ao redor, né? Infelizmente fica um aspecto horrível para o nosso município, né? Então isso aí é uma questão cultural, tem que começar a trabalhar nas escolas, tem que fazer algo diferente, né? Para que seja, né? Nosso município seja o município onde tu passa as ruas sejam limpas e bem cuidadas. Então seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silo. Passo a palavra ao vereador Clemente Valandro. Boa noite mais uma vez, presidente, vereadores. Eu quero aqui me associar ao assunto do Roque também. Roque, parabéns pelo esse assunto que você trouxe hoje à noite sobre os agricultores. É bastante preocupante o que está acontecendo assim com nós, agricultores. Eu falo porque a gente está sentindo isso na carne, o que está acontecendo, tudo o que tu falou aí. A respeito das multas, eu tive um amigo aí que teve um caso, um senhor foi lá pedir trabalho, trabalhou meio-dia e pagou uma multa de R$8.000 por causa de um trabalho de meio-dia. Então vejam bem, vereadores, o que está acontecendo com a nossa agricultura. E quero também me associar um pouco das palavras aí, Silonei, e da inauguração que teve da Domênico Fimbra, todos falaram, e depois da inauguração ali, Silonei, você estava junto, nós lá, conversando com os agricultores. Isso, Domênico Tumeleiro, é isso aí. Desculpa, pessoal. Nós falando lá, depois da importante obra que foi feita lá do trânsito que passa diariamente daquela estrada, os agricultores comentaram com nós que só na safra passa de 10
a 13 milhões de quilos de frutas e uvas que vêm de Pinto Bandeira, com as cantinas que estão instaladas ali no nosso município e vai daqui para lá também. Então, uma estrada muito, muito importante, um asfalto muito importante que foi feito no nosso município ali com, como é que eu vou te dizer, verbas do município e verbas do estado também. E também aqui falar um pouco das ciclovias, que foi inaugurada na sexta-feira, uma grande obra para o nosso município ali, onde vai trazer muitos turistas para o nosso município, que vão chegar, vão se instalar no nosso município nos fins de semana, vão usar os hotéis, vão deixar dinheiro aqui. Claro, Roque, que quem sabe a gente poderia, como você falou, usar esse dinheiro ali para incrementar mais asfalto para o nosso interior, para os nossos agricultores também. Mas um investimento, acredito eu, que foi bem feito também. E quero aqui falar também, no sábado à tarde, tivemos ali no encontro de coros dos Canarinhos, na Vila Jansen, estava lá também participando, o Roque também estava lá. Muito bonita a apresentação de 8 corais. É até assim emocionante ver aquelas crianças de 5, 6, 7 anos tocar aqueles instrumentos. Chega assim até dá um arrepio de ouvir como a capacidade hoje das escolas infantis, dessas escolas musicais, questão de crianças ali tocando tão bem e cantando tão bem também. E eu ia falar também, ontem tivemos na comunidade Nossa Senhora da Salete, uma belíssima festa lá. Ontem tivemos lá participando, ajudando naquela festa. Ontem muitas festas do nosso interior. E essa semana também muitas festas aqui no nosso município. Quero te associar com as tuas palavras, Juliano, fazer aqui o convite também para o bingo da escola estadual que vamos ter agora, quarta-feira à noite no Salão Luterano, aqui em Farroupilha. Era isso, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Passo a palavra ao vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, também para comentar aí o que já bem relatou o Clemente Valandro aí, da promoção aí do Coro dos Canarinhos da Serra, que estava um espetáculo mesmo. A gente, às vezes, não tem a dimensão de tanta coisa boa que acontece na cidade, né? Em vários aspectos, e não é somente por iniciativa do poder público, mas por iniciativa da sociedade mesmo, né? Que Farroupilha tem muito esse aspecto de organização e de capacidade de se organizar. Então, parabenizar todo o pessoal lá e agradecer aí pela bela apresentação que lá fizeram. Também estivemos na linha Caçadores, final de semana, aí, participando lá de uma festa da comunidade, que estava muito boa também, típico mesmo da nossa região. Apenas para fazer aqui, Valandro, uma fala de que o meu posicionamento não é que a ciclovia não seja importante, não é isso. Eu digo que, entre todas as obras, ainda eu acho que a que mais impacta para o nosso pessoal é a questão lá da agricultura, do asfaltamento lá da estrada Domênico Tumeleiro. E também a ciclovia, sem dúvida nenhuma, que vai trazer um impacto, talvez não tão próximo, mas doravante aí, na questão turística, até por conta da rota cervejeira, e resgatar esse local, né, principalmente do Blaut ali, que sempre foi um ponto turístico, desde quando, né, havia ali os balneários que vinha o pessoal de Porto Alegre participar e tal, e eu acho que Farroupilha tem que explorar todos os espaços possíveis para que a gente possa aumentar as nossas receitas próprias, porque o turismo ele é uma injeção de dinheiro diretamente no cofre do município, e o município dispõe desse valor para investimento onde bem entender, porque ele não é uma verba carimbada, né? É ISS e é receitas próprias, né? Juntamente com o IPTU e outras. Então nós precisamos cada vez mais aumentar esse tipo de receita, e o turismo faz esse incremento na receita municipal. Então eu creio que isso é bastante importante. E também eu imagino que logo deve acontecer, então, a solução
no problema do estadual Farroupilha, que o vice-governador assinou ali a ordem de início aí para resolver o problema da parte elétrica aí do Colégio Estadual Farroupilha. Estava lá a diretora também, a sua equipe, e acho que isso também é uma notícia boa que chega para Farroupilha. É isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. Passo a palavra à vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, vereadores. Presidente, eu vou usar esse espaço para falar sobre uma demanda que chegou até o meu gabinete, então, né, nas últimas semanas aí, que é sobre um atendimento, então, pelo SUS, né, pelo ProSaúde ali, com a intérprete de Libras. Hoje, né, até vou trazer, espero que o líder do governo consiga levar. Hoje a gente tem uma intérprete de Libras para fazer o atendimento, quando necessário, uma intérprete que é voluntária, porque o município está sem, hoje, uma contratação. Eu até conversei com o Clarimundo, estava olhando aqui no dia 15, perguntei, né, qual que era a dificuldade, se existia uma dificuldade, então, do município fazer essa contratação, e ele me falou que já estava resolvido. Mas o que foi resolvido é ter uma pessoa de forma voluntária, que é, inclusive, professora deste menino que precisa deste acompanhamento, que é um adolescente que tem esquizofrenia, que tem epilepsia, que também é autista. Então, ele tem várias condições neurológicas ali e também ele precisa da intérprete para se comunicar. Então, a gente fala aqui de uma pessoa, mas muitas vezes existem outras pessoas que também precisam, mas sabem que não têm um atendimento, então acabam não procurando. As famílias vão atrás do atendimento onde tem, pagam por isso, ou vão a Caxias, porque Farroupilha está sem esse atendimento. E a mãe entrou em contato comigo na semana passada de novo, para dizer o quê? Essa profissional, então, que se colocou à disposição de forma voluntária, que é professora dele, essa profissional ficou doente. E aí o menino estava em um surto psicótico e não teve atendimento, porque não tinha intérprete de Libras para fazer o atendimento. Então, aqui eu pergunto, a gente não tem capacidade, o município não tem capacidade de fazer uma contratação? O que precisa para isso? Precisa de profissionais? A gente pode disponibilizar, eu conheço várias, inclusive, que poderiam vir fazer esse atendimento na contratação. E é isso, vereador Darlan, líder do governo. Se precisa de indicações, a gente tem conhecimento de quem faz esse trabalho. A gente pode indicar. Mas o que não pode é o município não ter uma intérprete para fazer os atendimentos. Ainda mais quando precisa, e nesses casos, então, né, muito graves, que é quando uma pessoa está em surto psicótico, que ela precisa do atendimento e não tem, porque não tem alguém que consiga conversar com ela, que consiga, então, fazer essa comunicação. Então, eu quero deixar aqui a minha manifestação, dizer que a gente vai, né, continuar, então, cobrando, ficando em cima também dessa situação, porque a gente entende que é uma pessoa, neste momento é uma pessoa, assim como 1 mês e meio atrás, a gente foi atrás da questão do Gael, que é uma pessoa que tem âmicilo no município, e até hoje o Gael não tinha o home care. E a gente fez uma reunião com o Tiago Brambila, com o ProSaúde, com o vice-prefeito, e não fomos nós que conseguimos. É a aplicação da lei, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar sempre se desgastando em cima, precisa estar sempre cobrando o que é direito das pessoas. Então, quero deixar aqui a minha manifestação, minha indignação, mais uma vez, porque parece que quando a gente não traz, né, eu até nem iria falar sobre isso, porque eu conversei com a mãe hoje ainda, ela disse, mas talvez seja só o meu filho, Fura. Eu falei, sim, mas é o teu filho precisa do atendimento. Se o teu filho vai pelo SUS e ele precisa ter, então, a intérprete. Então, a gente está aqui colocando essa situação para dizer que a gente sabe a dificuldade que as famílias enfrentam, mas que o nosso mandato também está aqui para isso e para acolher e ir atrás, então, dos resultados. Obrigado. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. Passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo a todos novamente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Roque pela pauta referente ao trabalho, né, nos agricultores, na agricultura em si, a contratação de profissionais ou de servidores para trabalhar nas safras. E é realmente isso que o senhor trouxe. Não podemos tratar
um pequeno agricultor que contrata 2, 3, 4, 5 pessoas a um empresário que contrata 1000 funcionários. E o que o senhor trouxe, bem pontual, acho que parabéns pela tua fala referente a esse assunto. Quero aqui também falar sobre o lixo. Na verdade, eu tenho uma leitura referente ao lixo que nós descartamos e eu acho que os culpados somos nós mesmos. Porque nós, sabendo que o lixo orgânico passa amanhã, nós já o colocamos na rua no dia anterior. E isso vai fazer com que um animal, um gato ou um cachorro mexa no seu lixo orgânico. E quanto ao lixo seletivo em si, tem as datas específicas para que o pessoal da Ecofar faça o seu recolhimento. E é a mesma coisa. Por que nós colocamos à noite, por exemplo, se amanhã o caminhão vai passar para fazer o recolhimento? E se nós colocássemos de manhã cedo, que a grande maioria acorda cedo, e já poderia colocar isso na lixeira, não teria talvez o coletor à noite, né? O que vai lá fazer, remoer em si, para tentar encontrar alguma coisa para fazer a reciclagem ou algum item para vender. Então, eu acho que existe conscientização, e eu concordo sim que nós precisamos fazer tipo um panfleto, uma divulgação para a sociedade, aí entra a Ecofar, entra a administração pública, entra todos os entes, para que nós façamos sim a conscientização do descarte correto dos nossos insumos. Só assim a gente vai conseguir fazer com que tenhamos menos lixo exposto aos lados das lixeiras, dos containers, e também, sem querer ser injusto, mas também inibir com que os recicladores, na madrugada em si, passem e façam os barulhos para acordar as pessoas, os cachorros, que a grande maioria dos locais tem os animais, e fazem barulho sim. E a gente se preocupa, tendo em vista que quem está passando, quem não está passando. Então, precisa de uma conscientização total para que nós tenhamos uma sociedade, uma cidade melhor referente a esse quesito. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. Informo aos vereadores que na manhã do dia 8, quarta-feira, será realizada aqui, na Casa Legislativa, a capacitação do programa Me Respeita, destinada a todos os servidores da Câmara, e solicito aos servidores que todos estejam disponíveis para o curso. Então, já coloquem nas agendas. E a capacitação contará também com a presença de representantes da OAB. E estendo aqui também o convite aos vereadores que quiserem se fazer presentes também para participar do treinamento. Será fundamental a presença dos vereadores, uma vez que estaremos aqui também inaugurando a Procuradoria da Mulher. Então, já convido as nobres vereadoras também para que possam participar nesta quarta-feira, dia 8. Nesse período, a Câmara estará em expediente interno, não haverá expediente externo. Nós retornaremos, então, às atividades no expediente externo somente às 13h30. O horário não está aqui, mas às 8h30 da manhã, as nossas equipes já estarão aqui e vão iniciar o treinamento. Então, nós fecharemos das 8h30 às 11h30 para treinar. Então, a partir das 8h30, nós já estaremos aqui na casa.
Em relação ao requerimento, requerimento 15/2026, informo que o GERCOM e gerente retornaram para nós, então, e comunicaram que conseguiram vão conseguir realizar a explanação na sessão, tendo em vista a complexidade do tema. Então, nós vamos fazer aqui uma reunião de 3 horas, né, aproximadamente. Nós vamos estar aqui comprometidos com esse tema. E a reunião, então, ela fica agendada para dia 28/7, terça-feira, às 14 horas. Então, prezamos para que pudesse ficar dentro desses 2 dias, né, em que os vereadores estão na casa. Então, dia 28/7, às 14 horas, nós estaremos aqui recebendo o gerente e GERCOM. Também falo aos nobres vereadores que nós temos 2 temas importantes, relevantes aqui nesta casa. Se os nobres vereadores entenderem que a Frente Parlamentar da Agricultura deva propor algo no Parlamento Regional, também a Frente Parlamentar da Saúde na questão das vacinas, conforme sugestão do Clemente falando, nós temos 2 temas para avançar no Parlamento. Aí os presidentes das frentes analisam, a gente pode avançar nessas temáticas, então. Sim, só reforçando aqui, então, sobre o Me Respeita, dia 8, quarta-feira, nós estaremos aqui na Casa Aberta a partir das 8h30 e às 9 horas começamos o treinamento, tá? Mas já estaremos aqui, o horário que a casa ela abre. Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. O que faz um vereador? É o representante do povo, eleito para cuidar dos interesses da cidade. Suas principais funções são propor melhorias, fiscalizar o governo, criar leis e mediar conflitos. Nas sessões da Câmara, o vereador debate, apresenta ideias e vota projetos. Tudo isso para melhorar a vida da população. Câmara de Farroupilha. Sessões todas segundas e terças-feiras a partir das 18 horas.